Olá pessoal, nessa aula nós vamos mostrar o acesso a elementos de vetores. Nós vamos aprender a ler o valor de cada elemento de um vetor ou alterar o valor de cada elemento de um vetor. Não é possível fazer uma operação com todo o conjunto de dados armazenados no vetor de uma só vez. Ou seja, eu não consigo ler todos os valores armazenados em um vetor numérico de uma única vez, né? Ou com apenas um único comando, e nem alterar todos os valores de uma única vez. Okay? Para que o acesso a cada elemento seja permitido, existe uma sequência de números, okay? Atribuídas aqui a cada elemento. Né? Então, esses números nós chamamos de índices, índices dos vetores. O primeiro índice, o valor do índice do primeiro elemento é 0. Né? E aí você continua numerando em ordem crescente até que o último elemento de um vetor, o índice dele, é igual ao tamanho do vetor menos 1. Então, para um vetor de tamanho 5, eu tenho os índices numerados aqui de 0 até 4. Para um vetor de tamanho 10, eu tenho os índices de 0 a 9. Ok? Então, para acessar o primeiro elemento do meu vetor, eu vou ter que informar que é o elemento de índice 0. E para isso a sintaxe é essa daqui. Eu uso o nome ou identificador do meu vetor, abro colchetes, o índice, entre parênteses, fecho colchetes. Ok? Um primeiro exemplo aqui. Nós temos esta linha onde é declarada uma variável, a variável x, né? E um vetor de números inteiros de tamanho 3. Né? Ao declarar esse vetor, nós temos então aqui reservado o espaço de memória para o nosso vetor de nome vetor e tamanho 3, então os índices variam de 0 até 2, ok? Sendo que cada posição aqui do meu vetor possui lixo de memória. Eu não sei qual valor qual valor existe em cada uma dessas posições. Da mesma forma, declarando a variável x, o espaço de memória dela aqui possui lixo de memória. Okay? Aí eu falo que vetor índice 0 recebe 1. Olha só, esta instrução aqui eu estou alterando o valor de vetor índice 0, vetor, esse meu vetor aqui, índice 0, o valor do elemento da posição 0, que é o primeiro elemento do meu vetor, para 1. Então, o número 1 foi inserido nesta posição do vetor. Se eu falo que x recebe vetor índice 0, então meu x, que era lixo de memória, passou então a valer 1. Okay? Então, o 1 foi lido desta posição e atribuído a x. Okay? Então, aqui nós atribuímos 1 ao primeiro elemento do vetor e aqui nós atribuímos o valor do primeiro elemento do vetor a x. Né? Qual é a diferença, então, quando eu estou atribuindo, quando eu estou lendo o valor, como que funciona isso? Da mesma forma que em uma variável, né? Ou seja, à esquerda do meu operador de atribuição, eu estou atribuindo um valor a esta posição do vetor. À direita do meu operador de atribuição, como é este caso aqui, eu estou lendo o valor. Ok? Logicamente que dentro de um printf também, não é? Uma expressão qualquer, eu estou sempre lendo o valor. Ok? Então, na outra linha nós tivemos aqui a impressão de valor da posição 0, 2 pontos, e nós mandamos imprimir vetor índice 0. Vetor, que é este vetor aqui, índice 0, na hora que eu uso esta sintaxe aqui, vetor abre colchetes 0, fecha colchetes, ele vai ler o valor do primeiro elemento do vetor, que é 1. Então, ele imprimiu o valor da posição 0, 1. Segundo exemplo aqui, eu tenho um vetor de inteiros de nome potências e tamanho 5. Então, tenho 5 elementos aqui para o meu vetor, os índices numerados de 0 a 4. E aí eu falo que potências índice 0 recebe 1. Okay?
a ideia aqui é eu armazenar em potências índice 0 o valor de um determinado número a ser informado pelo usuário elevado a zero. Como qualquer número elevado a zero é 1, né? Então potências índice 0 recebeu o valor 1. Depois, nós vamos fazer a leitura através do comando scanf, né, de um inteiro, né, e vamos atribuir a potências índice 1. É aquela mesma sintaxe que você está acostumado, o e comercial, porque nós vamos passar por referência, né, fazer uma passagem de valor aqui por referência, potências índice 1. Eu não estou passando o vetor inteiro, eu estou passando o elemento da posição 1, o elemento de índice 1 do meu vetor por parâmetro. Então, potências índice 1 é um int que eu estou passando aqui por parâmetro, né? O espaço que eu vou receber aqui, o valor informado pelo usuário, é o espaço para um inteiro desta posição aqui do meu vetor. Então, se o usuário digitou, por exemplo, o valor 3, eu vou colocar aqui na posição 1. Então, até agora, eu tenho 3, que é o valor informado pelo usuário, elevado a 1 é 3, e 3 elevado a 0 é 1. Ok? Agora, nós colocamos a seguinte instrução. Potências índice 2 recebe POW, abre parênteses, potências índice 1, vírgula 2. Esta função POW, ela que vai fazer a potenciação para a gente, ok? Lembrando que o primeiro parâmetro aqui é a base e o segundo parâmetro é o expoente, ok? Então, ao realizar o seguinte cálculo, potências índice 1, que é 3, elevado a 2, 3 vezes 3, 9. 9, que é o resultado da chamada dessa função aqui, com esses parâmetros, vai ser atribuído a potências índice 2. Potências índice 2, então, passou a ter o valor 9. Potências índice 3 é potências índice 1, que é 3, elevado à terceira, ok? 3 elevado a 4, assim sucessivamente, tá? Neste caso aqui, aliás, a gente para por aqui, né? Porque o tamanho do vetor é somente 5, tá? Então, a ideia aqui é, o usuário informou esse número eu já preenchi, porque qualquer número elevado a 0 é 1, o usuário me informou este, e aí eu preenchi a partir da posição 2 aqui, é este número elevado a 2. 3 elevado a 2, 9, 3 elevado a 3, 27, 3 elevado a 4, 81. Bom, e para imprimir? Eu posso imprimir potências índice 1, que é 3, depois, elevado a, coloquei aqui 4, 3 elevado a 4, e imprimo potências índice 4. 3 elevado a 4 eu obtenho aqui pelo quinto elemento, né, do meu vetor, que é o de índice 4, o valor dele é 81. Então, aqui vai imprimir 3 elevado a 4, 81. Bom, nós já vimos que o acesso então é feito com o nome do vetor e entre colchetes o índice, né? Só que esse índice não precisa ser uma constante, né? Diferente lá da declaração, onde nós declaramos com uma constante entre colchetes, quando eu estou querendo acessar um elemento de um vetor, né? Este índice aqui, né? Aí isso daqui passa a ser um índice, e esse índice ele não precisa ser uma constante, pode ser uma variável, né? Se pode ser uma variável, eu posso mudar esse programa para calcular agora potências em um vetor de tamanho 15, né? Então eu vou até o número do usuário, informado pelo usuário elevado a 14, ok? Que eu tenho aqui de 0 a 14 como expoente. Então, potências índice 0 continua sendo 1, potências índice 1 continua sendo informado pelo usuário, porém, a partir da posição 2, eu vou utilizar um for. For i recebe 2, i menor do que 15, i mais mais. E aí eu falo que potências índice i, ou seja, a primeira vez vai ser potências índice 2, vai receber
potências índice 1 elevado a 2. Potências índice 1, que é 3, elevado a 2, que é 9, veio para potências índice 2. Ok? E aí eu imprimo 1 elevado a 3, né? Se for o valor informado pelo usuário aqui, né? 3 elevado a 2, 9. Próximo i, o i vai ser 3, 3 é menor do que 15, então potências índice 3 vai receber potências índice 1, que é 3, elevado a i, que é 3. 3 elevado a 3, 27. Ok? Então eu posso simplesmente utilizar um for para poder preencher o meu vetor ou até mesmo para ler um elemento, né, os elementos do meu vetor. Eu posso utilizar comandos de repetição para isso. Ok? Bom, a diretiva de compilação define permite então que uma constante seja definida no código. Ok? A utilização de constantes então vai ajudar na correção e manutenção do programa. Você consegue se lembrar daquele exemplo que nós passamos aqui dos vetores de matrículas, notas na prova 1, prova 2 e prova 3 e média da turma? Né? Se eu precisar mudar o tamanho desses vetores, né, antes estavam declarados todos com 50, 50, 50, 50, 50, no material no vídeo anterior. Não é? Como que eu faço então para mudar? Se eu precisar aumentar esse número para 100, etc. Se eu utilizar a diretiva define, eu defino num alunos como sendo 50. Sempre então, na hora de compilar o meu programa que for encontrado num alunos, eu defini que num alunos é 50, o compilador vai utilizar 50. Okay? Então, matrícula 50, nota P1 50, nota P2 50. Okay? O que acontece é o seguinte, não, me arrependi, não é 50, eu quero agora esse programa com um vetor de tamanho 100. Eu só preciso mudar em uma única linha e compilar de novo. Se eu mudo aqui para 100, todos os meus vetores vão passar a ter o tamanho 100, porque eu utilizei essa constante num alunos aqui, ok? Ao invés de utilizar o número 50, né, em cada parte do meu programa. Isso vai facilitar bastante a manutenção do programa. Até tem um exemplo aqui, daqui a pouco eu explico melhor a questão do define utilizado aqui, ok? Por enquanto, basta você saber que num alunos é 10, né? E aí, este programa aqui é aquele programa da primeira aula de vetores, né? Que nós fizemos uma solução que era boa para o usuário, mas ruim para o programador, e a outra que era ruim para o usuário e boa para o programador. Agora nós vamos mostrar uma que é boa para ambos. Né? A ideia aqui é que nós precisamos ter um contador, porque você se lembra do enunciado, nós queremos um programa para ler notas de alunos, né? E depois imprimir a quantidade de notas acima da média. Né? Então nós temos um contador para poder contar quantas notas estão acima da média. Nós temos agora um vetor de notas. Isso é diferente, né? Diferente dos algoritmos anteriores. Qual é a ideia do vetor de notas? Cada nota que eu fizer a leitura, eu vou armazenar no vetor. Então, a primeira nota lida eu armazeno no índice 0 do meu vetor, a segunda nota lida eu armazeno no índice 1 do meu vetor, a terceira nota lida no índice 2 do meu vetor, e assim sucessivamente. Eu tenho também as variáveis média e o meu acumulador soma aqui, que recebe 0, que é a mesma coisa do código anterior. Ok? Então, essa primeira parte aqui, este primeiro for, é o for onde eu vou fazer a leitura das notas. Vou pedir para o usuário digitar uma nota e vou fazer a leitura de um float, %f, né, um número real, para e comercial nota índice i. O que é nota? Nota é o meu vetor de notas. Okay? Nota índice i, eu estou lendo o elemento da posição i. O primeiro i vai ser 0, né? E eu vou entrar aqui dentro para o i variando de 0 até 9. Num alunos é 10, então i menor do que 10 até 9. Ok? Então, eu vou ler nota índice 0, nota índice 1, nota índice 2. Né? Só que para cada nota lida, por exemplo, eu li nota índice 0, eu vou acumular a minha variável soma o valor de nota índice 0. Próximo i, o i vale 1, leio nota índice 1, e acumulo na minha variável soma o valor de nota índice 1. Próximo i,
2, leio nota índice 2, acumulo na variável soma o valor de nota índice 2. Okay? Então, eu estou lendo, na verdade, o meu vetor, um vetor com 10 notas de alunos. Okay? E a minha média? A minha média vai ser a minha soma, que é a soma das notas lidas, dividido por num alunos, meu número de alunos é 10. Okay? E aí, for i recebe 0, i menor do que num alunos i++, vou percorrer o meu vetor novamente, checando se nota índice i for maior do que a média, conte mais. Ou seja, para a primeira nota, se nota índice 0 for maior do que a média, eu dou conte mais. I++, se nota índice 1 maior do que a média, conte mais. Ou seja, eu vou checar cada uma das notas do meu vetor, se cada uma dessas notas é maior do que a média. Se for, eu incremento a minha variável conte em 1. Ok? Então, assim, alguém pode falar, opa, mas você teve que fazer um novo for aqui. Você teve que fazer um novo for. Sim, mas nesse novo for, eu não estou solicitando ao usuário que digite novamente os valores, como era em uma das soluções anteriores. Não é? Então, o usuário não vai ficar chateado com isso. Né? E para o programador também, né, a manutenção disso daqui é, no máximo, mudar o nosso número de alunos, que, aliás, você pode mudar somente aqui. Se eu quiser mudar esse programa para ler notas de 100 alunos, eu mudo aqui de 10 para 100, compilo, meu vetor já vai ter o tamanho 10, meu primeiro for já vai de 0 a 99, certinho, eu já vou dividir minha variável soma por 10 para calcular a média, depois eu vou percorrer o meu vetor aqui entrando com os índices de 0 a 99, ou seja, uma única alteração aqui, mudei o programa todo, já está todo certo. Ok? Posso imprimir a média e depois o número de notas acima da média, que é o valor armazenado na minha variável conte. Ok? Então, se você comparar este código aqui com este, que também era a única solução que o seu usuário aceitaria, porque nesta solução ele não precisa redigitar, né? Mas você já consegue perceber que para o programador isso daqui deu muito menos trabalho de fazer, né? Além do mais, para mudar para 50, esse daqui você desiste, né? Este código provavelmente você não aceitaria mudar ele para 50, mas este código aqui você pode mudar em apenas um único local, né? Que todas as declarações, né? Todas as estruturas de repetições aqui estão todas utilizando também a constante não alunos, né? Definida aqui na diretiva define como sendo 10. Se você mudar para 50, automaticamente seu programa estará funcionando para um vetor de tamanho 50. E o principal, você pode utilizar comandos de repetição, certo? Então não importa. Se você desejar fazer a leitura de 1000 notas, você não precisa mexer em nada mais nesse programa do que mudar a quantidade, o tamanho do seu vetor e até onde vai a variável de controle do seu for. Tá? Então, você consegue, com vetores, resolver aqueles dois problemas. O seu usuário não precisa redigitar valores e o programador também não pode usar laços, não tem trabalho adicional para utilizar, né, para codificar o programa. Na próxima aula nós vamos falar sobre a inicialização de vetores e vamos mostrar também alguns exemplos de utilização de vetores. Até lá!